O ser humano é o animal mais dominante do planeta Terra e o principal fator para que isso aconteça está na sua capacidade de invenção, graças ao fato de poder moldar o ambiente ao seu favor para que fique adaptado às condições locais. Nossa espécie tem vivido relativamente bem por milhares de anos. São as criações que produzimos que nos auxiliam a ter mais conforto e praticidade. No entanto, existe um lado obscuro nessas engenhosidades que pode ser incerto ou que deveria nos ajudar a acabar sendo o motivo da nossa distração, como é o caso da humanidade querer dominar o poder dos raios. Curioso pra ver sobre isso, né? Mas já vai se preparando com sua máscara, o seu kit de Covid-19. Em 2021 tá um pouquinho complicado também, porque hoje eu trago pra vocês as 7 criações da humanidade que podem ser muito perigosas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bomba nuclear. Parece até bobeira começar nossa lista com um item tão óbvio quanto a criação da bomba nuclear. Porém, mesmo com o temor deste poderoso armamento, é possível sentir no ar que as pessoas parecem estar esquecendo o seu real perigo. Tendo seu primeiro teste feito em julho de 1945, esse explosivo de proporções devastadoras foi criado com o único propósito de destruir. Seus únicos usos em guerra aconteceram no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos utilizaram duas bombas atômicas para atacar as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Se você nunca ouviu falar sobre isso, cara, foi uma das piores coisas que aconteceu, tá bom? Pra vocês terem ideia, somente com 2 ogivas, mais de 200 mil pessoas morreram decorrentes da liberação da energia ali causada pela explosão e das consequências que vieram depois. O grande perigo da bomba nuclear não é só o seu poder de destruição imediata, mas sua capacidade de espalhar a radiação. O local permanece inóspito por muito tempo. Nuvens de radiação podem percorrer quilômetros e gerar uma chuva radioativa, que é altamente, claro, perigosa, né, para os seres vivos. Isso inclui desde plantas até nós, seres humanos. Hoje, ainda mesmo com todos os tratados de energia atômica, ainda vivemos às sombras do fantasma dessa criação. E tomara que nunca mais ela seja usada, né? Micrômetro da beleza. Não sendo tão impactante fisicamente quanto uma bomba nuclear, mas ainda assim sendo bastante perigosa em diversos níveis, o micrômetro da beleza foi um aparato criado na década de 30, com o intuito de medir milimetricamente o rosto das pessoas, detectando assim as imperfeições na face. O seu problema, no entanto, era o fator de que o objeto mais se parecia com um instrumento de tortura do que um item que pudesse, claro, ajudar na beleza das pessoas. Ele era colocado em volta da cabeça e possuía diversos parafusos e hastes de ferro que não pareciam nada seguros, né? Além desse risco, as pessoas que utilizavam o micrômetro da beleza diziam ficar com dores na face, na cabeça, no pescoço, por um tempo. Olha que era bem tenso a parada ali enquanto estivesse sustentando aquele material pesado, né? Isso provavelmente foi um dos fatores que contribuiu para que não se popularizasse no mundo inteiro, né? E bom, podemos agradecer de certa forma. Só que o mais grave dessa criação, família, é que não só parecia ser muito perigosa, como também possuía uma ideia de uso bastante assustadora. Sua intenção era deixar todos os rostos padronizados, com a ideia de uma beleza única e sem individualidades. Se hoje discutimos muito sobre o conceito de beleza, bem-estar e tudo mais, é porque as pessoas já não estão satisfeitas em doar até suas vidas em prol de uma falsa perfeição, né? Bom, vamos continuar discutindo isso por muito tempo, até que o mundo entenda que essa parada de beleza aí é muito relativa e não deveria ser um padrão nunca. Relâmpago artificial. Quando o ser humano quer brincar com poderes da natureza, meus queridos, eles conseguem algumas coisas. Quer dizer, nós conseguimos algumas coisas, né? As coisas podem não ficar tão saudáveis, porém, viu? É justamente por isso que relâmpagos artificiais estão nessa lista de criações muito perigosas. Não se tratam de raios criados a partir do zero, em condições sintéticas, por exemplo. Quem sabe, sei lá, a partir de uma arma. Mas sim de correntes elétricas forçadas a serem ejetadas pela
pela natureza, ou seja, eles dependem da ação humana para acontecer. Esses relâmpagos geralmente são gerados com aviões ou foguetes que entram em nuvens predispostas a descargas elétricas. O ambiente acaba se tornando propício para a criação de relâmpagos que costumam se chocar com os objetos voadores e gerar o efeito que é impressionante e assustador ao mesmo tempo. Agora, onde é que estaria o perigo disso, Thiago? Bom, além do próprio risco de se brincar com raios, as aplicações das experiências feitas com esses relâmpagos podem ser prejudiciais. Geralmente são testadas as resistências para entender melhor essa energia e também criar aparatos mais firmes, como por exemplo foguetes que possam sustentar melhor as tempestades. Porém, esse conhecimento também pode ser usado para o mal, é claro, né? Como criações de novas armas. Imagina só um dispositivo capaz de lançar um raio cabuloso, cara. A gente não está no Star Wars da vida, mas não dizem que a realidade imita um pouco a ficção. Vai saber se no futuro a gente não chega perto disso, né? Alterações genéticas. Assim como os relâmpagos artificiais, a alteração genética é outra criação humana na qual possui dois lados. Nos últimos anos, a ciência tem avançado bastante nesse tipo de pesquisa que pode ajudar milhares ou até milhões de prevenções de doenças. A diabetes, por exemplo, é um mal que pode ser passado de geração em geração e pode destruir famílias inteiras. Com as alterações genéticas, algum dia pode ser possível eliminar essa doença antes que ela comece a afetar as pessoas. Das aplicações práticas para as estéticas, a alteração genética também pode ser usada para controlar fatores que antes ficavam ao acaso, como mudar a cor dos olhos ou dos cabelos, antes mesmo que o bebê nasça, viu? E é aí que as coisas começam a ficar um pouco, como eu posso dizer, no mínimo estranhas. Você não concorda comigo? E é claro que com isso a gente começa a lembrar do micrômetro da beleza. É nesse ponto que as boas intenções começam a ficar mais complicadas mesmo. Do uso pessoal para o de interesses maiores. Com muitas aspas aqui, tá bom? A alteração genética poderia ser usada para a criação até de armas. Não explosivos como bombas atômicas, mas super soldados feitos exclusivamente para o combate. Esses homens ou mulheres preparados para a guerra iriam servir para combater com outros seres humanos que por sua vez não teriam nenhuma mudança genética. Então seria meio que um combate ali meio triste, né? Não teria muita vez não. Mas até que ponto também isso não poderia seguir um padrão e as pessoas começassem a nascer apenas modificadas? Na Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas tentaram pensar assim e sabemos que a história não correu muito bem, né, meus queridos? Então não vamos pensar mais nisso não, deixa quieto. Minas terrestres. As minas terrestres estão na terceira posição desta lista por conta de um grande problema. As pessoas esquecem ou não ligam para onde as colocam. Criadas para combater o avanço de inimigos, seja os vindo através de veículos blindados até a infantaria, esses explosivos têm como função surpreender. É claro, as minas são uma espécie de preparação para o combate e precisam ser colocadas sob a terra para que elas não sejam vistas. O uso em combate já é bastante desleal, né? Bom, se é que existe honestidade na guerra. Porém, as coisas tornam-se ainda mais tensas após os conflitos. Você pode até imaginar que depois da batalha, alguém vai lá retirar as minas para, sei lá, usar mais tarde, né? No entanto, não é bem assim que acontece, viu? As minas geralmente são deixadas para trás, fazendo com que sejam esquecidas. O tempo passa e uma nova sociedade surge ao redor desses campos de batalhas imensos. Mas essas novas gerações, claro, não tem mais o conhecimento do que ali estão, né? Os explosivos enterrados, deixados, largados pelas pessoas. Bom, o que acontece são diferentes acidentes com pessoas que não tem nada a ver com os conflitos. Estima-se que mais de 80 países ao redor do mundo tenham problemas com minas terrestres deixados de tempos antigos. O desativamento por vezes é arriscado. Isso porque além de se tratar de um explosivo, nem sempre se sabe se há outra mina por perto, né? Às vezes é necessário recorrer às medidas alternativas, como no Camboja, que um rato, olha só, um rato foi premiado por auxiliar nas buscas dessas minas. Meus queridos, o ser humano deixa rastro por onde ele passa, não tem jeito. DDT, diclorodifenitricloreatano.
O diclorodifeniltricloreatentano, alguma coisa, tá aparecendo na tela, tá? Ou simplesmente, vamos resumir aqui pra DDT, além de ser um trava-línguas, né, que a gente já percebeu, é uma das criações mais perigosas já feitas pela humanidade. Trata-se do primeiro pesticida moderno que foi utilizado em uma escala absurda durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês podem até pensar se o DDT é um exterminador de pestes, por que ele é tão perigoso, não é mesmo? Ah, Thiago, nem faz tão sentido assim, meu amigo, eu quero minhas hortaliças bonitinhas. Bom, talvez essa seja a pergunta que os cientistas deveriam ter feito antes da disseminação desse pesticida, né? Com o passar do tempo, foi descobrindo que o DDT, além de matar pragas nas plantações, também era um veneno para os seres humanos, já que ele estava presente nos alimentos que a galera comia. A ingestão era, óbvio, inevitável, e com o passar do tempo, a pessoa poderia ter uma predisposição maior até para o câncer, principalmente o câncer de mama. A questão se torna ainda mais perigosa porque o DDT não ficava nos alimentos, como contaminava os solos e os lençóis freáticos das regiões próximas. Ou seja, meus queridos, você não pode dizer que irá evitar o veneno só porque não come legumes, porque existe uma teoria de que, ah não, isso aí vai na terra, não é na folhagem. Se vai estar contaminando a água que depois você vai tomar banho, ou você vai fazer qualquer coisa, ou até vai irrigar os próprios legumes depois, aí não, né? Também vale lembrar que animais de criações próximos, como vacas e a própria água, né, delas ali, teriam dose do veneno. Felizmente, o DDT atualmente é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Ufa. Acelerador de partículas. Pode ser uma viagem bastante grande, mas se fosse possível criar um buraco negro no planeta Terra, será que é loucura? Bom, se existe uma possibilidade, essa pode acontecer através dos aceleradores de partículas. Esses aparatos gigantes que mais se parecem com estádios de futebol são locais onde se realizam pesquisas sobre diversas questões. Grande parte delas buscando compreender uma questão: de onde nós viemos. O problema disso tudo não é a nossa origem, e sim para onde vamos se tudo der errado. Segundo o cosmólogo astrofísico Martin Rees, existe uma pequena chance de os aceleradores de partícula formarem um buraco negro em nosso planeta e acabar engolindo tudo. Outras teorias afirmam que a Terra poderia encolher por conta dessas grandes máquinas aí. No fim, seria apenas o fim da nossa existência, sem que nos dessemos conta de como que isso aconteceu. Vocês acham que o mundo poderia acabar com um simples acidente? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a sua opinião. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço por você ter ficado até o fim. Quem chegou até o fim, manda aqui nos comentários: eu sou incrível, porque só os incríveis chegam. Um abraço, fica bem, meus queridos, e até amanhã, porque tem vídeo todo dia aqui pra gente se entreter de verdade. Mandei a braba, valeu!